É, pessoal, e hoje é dia de Vasco, isso mesmo. O Vasco hoje vai enfrentar o Barracas Central pelo primeiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia falou, as indiretas, as falas do Pedrinho, toda a repercussão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. É o Vasco da Gama na Sula, mas também, hein, Lili, pensando e muito na sequência do Campeonato Brasileiro. Fala, Bruno, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes, nesta fria e chuvosa Buenos Aires. Vou te contar, hein? Vim pra cá, tô passando frio, tem chuva, mas também tem Barracas Central e Vasco na noite de hoje pela Sul-Americana. É a primeira vez do Barracas Central disputando essa competição e, é claro, vai tentar vencer, tem o mando do jogo. Mas antes disso, deixa eu explicar pro fã de esportes por que eu tô na frente do CT do Boca Juniors, tá? Isso porque o Vasco fez o único treino, né, de preparação aqui em solo argentino, aqui no CT do Boca, na segunda-feira. Então, ontem à tarde, o treino aconteceu aqui, sob o comando do Marcelo Salles, que é auxiliar técnico do Renato Gaúcho. E só para complementar, né, muitos jogadores titulares nem viajaram, ficaram no Rio de Janeiro. O Renato Gaúcho, na derrota contra o Botafogo, deixou claro ali que iria priorizar, pelo menos por enquanto, o Campeonato Brasileiro por conta dos últimos resultados. O Vasco acabou despencando ali na tabela, por isso ele mandou um time mais alternativo, né? Jogadores do Sub-20, o Marcelo Salles que vai comandar a equipe. Bom, o Spinelli e o Puma Rodrigues, eles deram entrevistas depois do treino que aconteceu ontem à tarde aqui no CT do Boca. Vamos ouvir o que eles falaram sobre a preparação para esse jogo, para a estreia do Vasco na Sul-Americana. A gente trabalha muito tempo junto, treina muito já o que dia a dia no CT lá no San Januário, então fica bom, a gente se entende bem, sabe que tem que trabalhar e fazer o melhor para ganhar o jogo. Es una copa importante que podemos lograr como grupo para este año, es una linda motivación. É isso, então a gente já está se preparando aqui, né? Daqui a pouquinho vamos até o estádio do Banfield. Não será na casa do Barracas Central, justamente porque não atende às normas da Conmebol em questão de quantidade de torcedores, né? Capacidade do estádio. Por isso o estádio do Banfield aí será palco para essa grande partida de hoje, da noite desta terça-feira. Mas ao longo da programação da ESPN, a gente vai passando aí para o fã de esportes tudo sobre esse esquenta, a preparação do Vasco, Barracas Central, tudo sobre Sul-Americana. Semana tá só começando, tem muito jogo bom aí pela frente. Bruno, volto com vocês. Boa, Lili, obrigado, viu? A Lili vai ficar a semana inteira porque ela faz o jogo do Corinthians também de maneira exclusiva por lá. O time do Rubem Isso, sabe como ele é conhecido? El Poeta. É, tem moral lá. Se der um baixo pra ele, ele toca na banda ali do Van Halen. Não toca? Braba. Ou se toca. De couro. Ou faz um Profissão Perigo ali do MacGyver também. Dá um clipe pra ele, ele faz esse time jogar que nem o Barcelona. Ia ser tão legal ver ele e Renato se encontrando. Ah, mas vai ter aqui, vai ter né? A volta, vai ter a volta aqui. O que vocês acharam dessa história do Renato não ir? É uma melhor escolha, Mário? Deveria? Né? Porque tem essa, né? Também tem essa discussão. Daí eu sempre lembro que ele fez isso por conta de um Grenal, você lembra? Não foi Grenal, foi Campeonato Gaúcho, final, né, de jogo, mas acho que não era Grenal. Era final. Ele fez isso também. Não lembro se era contra o Juventude. Não lembro, mas acho que era The Strongest, né? Bom, mas independentemente, verdade. Acho que era altitude e ele não foi viajar e colocou o time também reserva, porque ele estava na final do estadual, era importante também. Mas eu acho que... Teve uma vez que o Lucha, você lembra dessa, Celso? O Lucha fez no Palmeiras, não foi viajar e foi na Globo comentar o jogo. É verdade. Que ano que foi, Celso? Não vou lembrar o ano, mas 2008, acho que foi. Eu acho normal não viajar. Foi, aí ele falava mal do time dele. O técnico aí fez tudo errado. Foi um jogo acho que era Sula também. Gente, isso é muito bom. Eu não vou lembrar. Deixa eu ver aqui, vou pegar. Mas eu faz muitos anos. Sei da história. Eu acho normal, Bruno. Eu também E de novo, acho que isso está muito condicionado a resultado, como tudo, infelizmente, no futebol brasileiro. Se o Renato Gaúcho estivesse a 5 jogos sem vencer, no comando do Vasco da Gama, aí perdendo jogos, e tivesse naquela fase recente, né, do Fernando Diniz na reta final, isso jamais poderia acontecer. Agora, o Renato Gaúcho, ele chegou,
ele deu algumas entrevistas que agradaram muito por conta também do resultado, e ele se deu o direito de não viajar. Eu acho normal, acho que o Vasco precisa levar em banho-maria essa primeira fase da Sul-Americana, eu vejo isso com muita naturalidade, até porque acho que dá para passar com alguma tranquilidade pelo grupo que tem na Sul-Americana, e passar obviamente em primeiro, porque não há negociação quanto a isso, e você dá importância aos jogos que eles merecem ter, até porque o Vasco vai precisar dessa força no Campeonato Brasileiro, porque por mais que a fase seja boa, é um Campeonato Brasileiro muito perigoso para o Vasco, a gente tem visto isso. Mas assim, independentemente da questão do Renato, focar no brasileiro é o melhor caminho, Mari? Ele falou em algum momento, eu não vou lembrar em qual entrevista que foi, que ele falou sobre não olhar mais para baixo, né, na tabela de classificação. Então, você de fato conquistar as vitórias e pontuações, enfim, para o Vasco começar a olhar um pouco mais para cima. Eu acho que até pela viagem, né, desgastante, porque é fora agora e depois é o Remo fora também. Então, acho que toda essa estratégia de você poupar, né, essa viagem já de primeira, também pensando em recuperar pontos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tá certo, sim, eu concordo com essa ideia. Muito bem, tá aí, hoje tem Vasco. E olha só, com um programa que tem Vene Casagrande, tem que ter o quê? Polêmica. Ai, lá vem. Não é, Vene, ou não? Não, tem que ter polêmica. Por quê? A gente já vai colocar aqui na tela a escalação do Vasco. Vamos botar, já pode botar. Pode colocar a escalação do Vasco para esse jogo, a estreia do Vasco na Copa Sul-Americana. E aí, olha só, um Vasco repleto de jogadores que são opção, né? Que não são titulares. E nem o treinador. Tem o treinador ou não tem o treinador? Não tem então treinador. Tá aqui, ó. O Gabriel dormiu e sonhou com o Renato. Gabriel, o Renato não vai, tá? Eu sei que você queria. Pelo visto, o Gabriel, que faz nossas artes, não concorda com a ausência do Renato. Ele queria o Renato. Quem também falou do Vasco e da provável escalação foi o pessoal aí do SBT Esportes Rios. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, que também tá bem interessante. Eu quero saber de vocês. Vocês concordam que o Renato não viajou para esse jogo? Essa foi uma polêmica que já existiu no ano passado aqui neste programa, quando ele era treinador do Fluminense. E nessa mesma competição, a Copa Sul-Americana, ele também escolheu não viajar. Para quem não lembra, para quem não assistia, para quem não sabe, eu não concordo com o treinador não viajando. Ao menos que seja um problema de saúde, alguma coisa assim, que até foi um dos motivos do ano passado, mas nesse ano não tem esse motivo. Eu não concordo o Renato não viajar com o grupo para estar ao lado do Vasco para essa Sul-Americana. Caio e Vene, quero a opinião de vocês, aí a gente já vai debater o campinho do Vasco. E você de casa também, através do nosso Twitter, o novo X, #SBT Esporte Rio, diga lá se você concorda do Renato não viajar, pode aparecer aqui na tela se você não falar besteira, a tua mensagem pode aparecer aqui. Se falar besteira, não vai aparecer. @SBT Rio, assim você segue com a gente. Vene Casagrande, Caio Caesa, boa tarde pra você, Caio e Vene. Caio, eu começo com você, nosso representante vascaíno. Você concorda com o Renato Gaúcho não viajando pra Sul-Americana com o Vasco? Fernandinho, especificamente nesse tema eu sou bem resultadista, tá? Porque eu até levantei essa bola também nas redes sociais pra torcida do Vasco. A maioria da torcida do Vasco, nesse momento, antes do jogo, está com o Renato Gaúcho. Entende a alternativa dele, a opção dele de ficar no Rio de Janeiro para treinar o time principal enquanto o time reserva e os jovens do Sub-20 vão para lá. Mas, na minha opinião, o que vai dizer se isso é bem visto ou não é o resultado, porque assim, o Renato fez isso com o Fluminense na Sul-Americana do ano passado. O Fluminense se classificou em primeiro no grupo, foi avançando de fases e foi eliminado só com o time titular. E o Vasco, por outro lado, no ano passado, com o Fernando Diniz, jogou todos os jogos com o time titular, priorizou a Copa Sul-Americana em determinado momento, chegou a poupar no Campeonato Brasileiro para jogar a Sul-Americana e foi eliminado. Assim, não se classificou em primeiro, foi para a repescagem, não conseguiu passar por lá. Então, o mais importante é que o Vasco passe. Então, assim, uma vez que o Vasco consiga cumprir suas obrigações, que independente do time que entrar em campo, seja reserva, titular, sub-20, na Sul-Americana, com os adversários que tem, a obrigação do Vasco é passar de fase. Se ele cumprir a obrigação, beleza. Se não cumprir, ele tá chamando mais uma responsabilidade, jogando mais pressão pra cima dele. Aí vai do que vai acontecer. Tá aí na tela, essa é a nossa enquete. Vai lá no nosso X, @SBT Rio, segue a gente também, vota. Eu quero saber a sua opinião. Aí é bom, sabe o que é esse telão novo, meu super telão? Eles botaram mais pertinho aqui da minha cabeça. Aí o pessoal acha que eu sou muito autona, mas ele é muito feito pra mim. Aí o pessoal olha e fala, nossa, olha o tamanho dessa apresentadora, ela é quase do tamanho do telão. Aí bota o Flávio Vinick aqui, ele vai com a cabeça na luz. Vene Casagrande,
Concorda que ele viaja, que não viaja? O que você acha, Vene? Vamos lá, Fernandinho. Independentemente do resultado, a minha opinião será a mesma. E só para eu ser coerente, voltando um pouco no passado, como você mencionou, nos tempos de Fluminense. Na ocasião, eu até entendi o Renato não ter viajado na primeira viagem da Sul-Americana, porque, entre aspas, a desculpa foi que ele tinha acabado de chegar ao Fluminense e ele gostaria de colocar a metodologia de trabalho no time profissional. Beleza, aceitável. Eu faria isso? Não, mas aceitei. Na segunda viagem pelo Fluminense, teve, entre aspas, a desculpa da saúde, porque ele alegou que por conta de um problema no coração ele não poderia encarar a altitude. Beleza. Passou. Agora, ele não tem a questão da saúde, porque não tem altitude, é na Argentina, e ele também não tem, entre aspas, a desculpa do tempo, porque essa não é a primeira vez que ele está tendo tempo para trabalhar, ele já teve a data FIFA. Dito isso, eu não concordo com a postura do treinador, eu me coloco muito no lugar dos jogadores que viajaram, quando vão olhar para o banco de reservas e não vão ver o principal treinador, vão ver o Marcelo, que vai ser o auxiliar que vai comandar a equipe. E, gente, estamos falando de um dia. Várias vezes, no decorrer da semana, o Renato ele não dá treino, isso é informação, é auxiliar. Isso não é algo exclusivo. Também? No Vasco também, isso não é algo exclusivo do Renato apenas. Vários treinadores fazem desse jeito também. O auxiliar ajuda. Então, assim, eu, de verdade, eu não consigo aceitar ou, entre aspas, apoiar esse tipo de postura do treinador. Eu acho que o treinador ele tem que representar a instituição e também ficar lá junto com os jogadores nessa viagem. Ah, mas ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro dando treino para os principais jogadores. Beleza, o auxiliar poderia fazer isso, o Alexandre Mendes. É um dia só. Então, eu, no lugar do treinador e também no lugar dos jogadores, eu gostaria de olhar para o banco de reservas, para a beira do gramado e ver meu treinador principal e não o auxiliar. Isso vai fazer com que o Vasco perca o jogo? Não acho. Isso vai fazer com que o Vasco ganhe o jogo? Também não acho. Então, a minha opinião em relação a isso, em relação a Renato, tá? Não viajar, eu não concordo. Em relação a poupar, eu concordo. Porque eu acho que o Vasco não tem elenco para entrar de frente em 3 competições. E aí você tem que priorizar algumas competições. Vene, você deixaria de lado a Sul-Americana como o Renato está deixando? Não. Eu priorizaria a Sul-Americana, que para mim é um título extremamente importante. Estamos falando de uma competição internacional que também dá vaga a Libertadores do próximo ano. E ainda tem a questão da premiação, que é uma premiação alta também, tal como a Copa do Brasil. A Conmebol paga muito bem. Então eu priorizaria a Sul-Americana, mas eu entendo o Renato não priorizar e ele está sendo coerente, porque no Fluminense ano passado foi a mesma situação. Eu também concordo com tudo que você falou, Vene, e a minha linha de pensamento é exatamente assim. Eu também não vou ser resultadista. Eu acho que o Renato era o remédio que o Vasco precisava, ele é um grande treinador, e eu acho que você passa um recado, uma coisa meio que parece um desprezo, uma coisa assim. Eu não concordo muito dele não viajar, acho sim que tem que ter, já sinalizando, você botando um time completamente alternativo, muito alternativo na verdade, você já sinaliza realmente, essa não é a competição que eu vou tentar brigar. A viagem não é longa, não, Fernandinho. Argentina. Por exemplo, se você viajar para Belém para encarar o Remo, é uma viagem muito mais complicada. O ponto que o Renato falou foi justamente esse, que ele viaja para a Argentina, não falando dele, né, mas do elenco, que o Vasco viaja para a Argentina e logo depois para Belém, justamente para Belém. Então são 2 viagens. Mas ele não joga, né? Quem joga são os jogadores. Assim, eu entendo numa logística cansativa, uma quilometragem alta, você evitar algumas peças numa competição que você escolheu não brigar. Beleza. Agora, o treinador... ele quer treinar, mas foi o que o Vene falou. São retoques que dá ajustes que você consegue fazer mesmo de longe. Não é, o time todo não vai treinar, vai ficar sem supervisão. Pessoal, rapidinho aqui, vocês iriam com essa escalação aí? Vocês acham que esse jogo pro Vasco não vai valer de nada? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Não é o caso. Vamos falar agora de campo e bola aqui, Caio. Fusato no gol, Puma Rodrigues do lado direito, Cuesta e o Lucas Freitas na zaga. O Avelar pelo lado esquerdo, o Hugo Moura, o JP, Matheus França, Nuno Moreira, Adson e Spinelli. Esse é o time do Vasco. Concorda aí com esse time? É o que tem de melhor no time alternativo para você, Caio? Dentro das possibilidades do time alternativo do Vasco, com reservas e alguns garotos da base, esse é o melhor que o Vasco tem para escalar nesse momento. É importante que esses jogadores entendam que eles estão tendo uma grande oportunidade. O Renato reclamou do elenco recentemente, depois da derrota contra o Botafogo, e é a oportunidade que esses caras têm de mostrar serviço e, às vezes, o Renato buscar uma solução dentro de casa. Então, assim, eles têm a oportunidade de agarrar isso com unhas e dentes. Oportunidade para o JP, por exemplo, que é um baita de um jogador. Eu, particularmente, sou muito fã do futebol do JP, que precisa se desenvolver e se adaptar ao futebol profissional pelo Vasco. No Avaí, ele já jogou no time profissional e foi muito bem, volta ao Vasco de empréstimo e pode ter mais oportunidades a partir de agora. Além de Nuno Moreira, que não vem muito bem e pode tentar se recuperar. Marino também pode ganhar chance. O Adson não vem jogando, entrou bem contra o Fluminense, pode mostrar serviço mais uma vez. Então, assim, esse time que está aí na tela
é mais do que suficiente para o Vasco vencer o time do Barracas Central na Argentina, que com todo respeito ao time deles, é um time de nível muito inferior ao do Vasco, apesar de vir fazendo boas temporadas aí no futebol argentino e de ser muito forte nos bastidores também. Se der tempo a gente fala um pouquinho mais. A gente fala daqui a pouco do Barracas. Vene Casagrande, olhando aí o time do Vasco, você falou, no ano passado deu certo, deu super certo. Deixa eu perguntar para um tricolor se ele gostava do Renato não viajar. Ô Cris, você achava certo o Renato não viajar no ano passado? Você que é fluminense? Não faz. E o Fluminense, como você falou... Treinador home office, segundo o nosso seguidor. Acabou de passar aqui no nosso Twitter. Não é o Vene que tá falando, é o Tá seguidor. escrito aqui, foi o Carlitos que escreveu. Tava escrito aqui, passou no rodapé da nossa tela. Mas a gente vale lembrar também, tá aqui, ó, o Carlitos, treinador home office, é demais. Ué, se tem gente que faz faculdade de home office, o Renato pode também. Não o Vene Casagrande? Ensina à distância. Não é? É ou não é? O Igor Pérez disse que ele mandou o DVD dele pra Argentina. Aí os meninos vão jogar com o DVD. O Vene Casagrande, mas aí a gente tem que lembrar que, assim, não digo que era muito melhor, mas que o Fluminense alternativo da outra temporada é um pouquinho melhor do que esse Vasco alternativo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Tanto é que o Fluminense chegou longe, mesmo o Renato, entre aspas, não fez priorizando. uma ótima primeira fase. Fez uma ótima primeira fase. Inclusive, caiu na competição justamente pro campeão, que foi o Lanús. Mas concordo com você, o Fluminense tinha um time alternativo muito melhor do que o time do Vasco da Gama. Porém, é uma boa oportunidade para alguns jogadores novamente mostrarem serviço. Exemplo, o Cuesta, que em determinado momento, com o Fernando Diniz, era titular absoluto. O Daniel Fusato, o goleiro, olha, ele tá tendo uma chance. Eu não lembro qual foi a última chance que o Daniel Fusato teve. Se eu não me engano, foi pós-expulsão que o Leonardo Jardim machucado foi expulso. Acho que foi isso, não foi, cara? Ele também agarrou contra o Atlético Mineiro na última rodada que o Vasco tomou uma goleada, ele não botou barreira, o Hulk chutou. É verdade. Então, assim, é um bom momento para quem sabe ele mostrar serviço, mostrar pra torcida vascaína que ele tem condições de ser um reserva imediato do Leonardo Jardim. Pois é. Do Caio. É isso. Dói. Ele não botou, né? Ele não botou barreira. Ele não botou barreira. Ele ficou bem marcado. Inclusive por isso que a torcida do coração. Ele não botou barreira, Benito. Assim, o jogo não valia. Um gol. O jogo não valia nada. A última rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tomou de 5, se eu não me engano. Foi o Hulk que fez você valeu, falou? Foi? Logo pro Hulk. O Hulk na falta, ele não botou barreira nenhuma. Imagina, o Hulk bate bem falta? Acho que não, né? Nem tem nada, força. nem tem força. É mais uma oportunidade pra ele mostrar o serviço também. E um outro jogador que pode mostrar serviço é o Matheus França, que é um jogador muito questionado pela torcida vascaína. Que viveu uma polêmica aí essa semana, né? Em relação ao bolo do Flamengo. E assim... Era uma foto antiga, não era isso? Uma foto antiga de 2022. 2022, na época que ele jogava no Flamengo. Eu mesmo procurei a assessoria do jogador para entender como envolvia um bolo do Flamengo. Falei, que isso, cara? O cara tá fazendo aniversário, tá botando bolo do Flamengo jogando Dava pra não ter repostado. Né? Mas assim, por exemplo, teve gente que... Acho que foi o Igor, inclusive, nosso produtor. Nem eu vi a foto do bolo. Porque assim, ele fez aniversário e vários amigos postaram foto com ele. E aí ele foi mencionado e ele foi repostando, como a gente faz no Instagram. Sim. E aí ele acabou repostando a foto de um amigo ou uma amiga que aparecia o bolo do Flamengo, só que essa foto era antiga. Era aniversário de 2022, nos tempos de Flamengo. E aí ele repostou, mas aí foi tarde demais. Ele deletou a situação, mas já era tarde. A torcida vascaína, que já não gosta muito do jogador por conta das atuações, acabou criticando. E talvez seja um bom momento para ele mostrar papel. O Central, ele é um velho conhecido da torcida do Vasco, que ele é o mesmo técnico do Barcelona de Guayaquil na final da Libertadores de 1998, quando o Vasco foi campeão, conquistou o continente pela segunda vez. É o mesmo treinador? O mesmo treinador. Gente, experiente ele. E aí vem mais uma curiosidade, o filho dele, o Rodrigo Insua, ele é o artilheiro da equipe. Ele é lateral esquerdo, joga de meia também, ele tem 3 gols na temporada, bate pênalti, enfim, ele é o artilheiro da equipe. E para fechar esse combo família, o time do Barracas Central, o camisa 10, que é o Ivan Tapia, ele é irmão do presidente do clube, que é o Matias Tapia. E os dois irmãos são filhos de Cláudio Tapia, que é o presidente da AFA, da Federação Argentina de Futebol. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que o Vasco devia se preocupar também com os bastidores, porque assim, o presidente da Federação Argentina é pai dos caras. Parece a minha família. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que vai enfrentar o Barracas hoje, né? Jogo válido pelo primeiro jogo da fase de grupos da Sul-Americana, jogo muito importante, mas o Vasco levou aí só os reservas praticamente. O Renato, segundo as informações, nem viajou, né? O Vasco tá pensando no Campeonato Brasileiro, hoje é o 12º colocado, vai tentar fazer o máximo de pontos até antes da parada da Copa, né? Então isso é muito importante pro time do Vasco. Lembrando que o próximo jogo do Vasco é contra o time do Remo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro,
E no dia 14 volta a campo novamente para enfrentar o Audax italiano, jogo em São Januário, válido a segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Mas e aí, qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários, vocês acham que o Renato fez certo em poupar os jogadores pensando no Remo, por mais que seja um jogo fora de casa, por mais que o Remo não esteja na melhor fase, mas vocês acham que o Vasco fez certo, né, em pensar dessa forma, o Renato não ir, deixar os jogadores titulares aqui no Brasil, levar só os reservas, enfrentar o Barraca? Vocês acham que é um desmerecimento ao adversário ou não? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham a respeito de tudo isso? O que é que vocês têm a falar a respeito de tudo isso que está acontecendo? Vocês acham que o Vasco tem que ser cobrado? O Vasco que foi prejudicado com essa parada da data FIFA, não voltou como estava? Ou vocês acham que uma hora isso iria acontecer, do Vasco não conseguir mais emplacar uma vitória? Vocês acham que a partir desse jogo contra o Remo possa ser o reencontro do Vasco com as vitórias? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!